paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Missionária Luciene aqui, e hoje estou por aqui para que juntos possamos aprender sobre essa temática que Deus colocou no meu coração. Ana a Arcerita. Para você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda em nome de Jesus, e eu já quero te convidar a nós fazermos uma oração ao nosso Deus. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Deus, por esse momento tão especial que o Senhor nos concede mais uma vez de estarmos juntos para aprender a tua poderosa palavra. Eu te louvo, ó Deus, pela vida do teu filho, da tua filha, que aqui estão, que nós possamos juntos aprender mais de ti, lembrando que somente tu és mestre e mestre por excelência. Que teu Espírito Santo nos ajude e nos direcione. Pai, que esta palavra, que esse ensinamento possam alcançar mais e mais vidas e o teu nome, Senhor, seja sempre glorificado. Assim eu oro, com fé te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, para você que está aqui, né, a primeira vez. Eu sou a missionária Luciene, da cidade de Juiz de Fora, e como você, eu amo a palavra de Deus, e a minha oração é que o Senhor a cada dia possa me ensinar a palavra dele. E hoje nós estamos aqui, vamos falar sobre Ana a Arcerita. Então vamos lá. Então vamos ler o texto. Nós vamos falar sobre Ana a Arcerita e nós vamos passar. Vou fazer uma introdução acerca do Evangelho de Cristo, a qual Lucas descreveu. Depois nós vamos falar um pouquinho, né? Nós vamos falar sobre a tribo de Asher, ou de Aser, na nossa tradução. E eu vou estar finalizando também com uma parte aplicativa daquilo que nós aprendemos aí com a profetisa Ana. Então, vamos lá. Vamos ler o texto. Evangelho de Cristo, a qual Lucas descreveu, capítulo 2, a partir do versículo 36. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de dia e de noite. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus, e falava dele a todos que esperavam a redenção em Jerusalém. Supostamente você já ouviu falar, né, sobre esse texto acerca de Ana. Mas nós vamos ver que esse texto é inserido no Evangelho segundo Lucas descreveu. O Evangelho de Lucas é um que enquadra os sinóticos. Nós sabemos que nós temos um evangelho, que é o de Cristo, e 4 evangelistas. Desses 4 evangelistas, o primeiro no cânon da nossa escritura é Mateus, depois Marcos, depois Lucas. Mateus, Marcos e Lucas são considerados sinóticos. E por que sinóticos? Porque grande parte do conteúdo de um é encontrado no outro. Então, por isso, sinóticos. E o 4º evangelista é João. Mas hoje nós vamos tratar sobre o evangelista Lucas, a descrita do evangelista Lucas. E nós vamos ver que este evangelho, embora ele encontra com 24 capítulos, separado em capítulos, diferente de Mateus, com 28 capítulos, Lucas é o mais longo. Quando nós vamos ver os evangelistas, o descrito dos evangelistas, separado em capítulos, Mateus 28 capítulos, Marcos 16 capítulos, Lucas 24 capítulos e João 21 capítulos. Mas dentre esses, o evangelho de Lucas é o mais extenso, ou o mais longo
até mesmo do Novo Testamento. O Novo Testamento, nós sabemos, ele é composto por quê? Por 27 livros. Então, o Evangelho de Lucas, ele é o último dos sinóticos. No Evangelho de Lucas, você vai ver que ele registra mais parábolas, ele fala muito do ministério também das mulheres. Lucas, ele vem apresentando a Cristo, ele nos mostra e apresenta a Cristo a humanidade daquele que é o que? Divino. Se você lê o Evangelho, né, de Cristo, qual Lucas descreveu, o evangelista Lucas, você vai ver que ele usa muito a frase filho do homem. Você vai ver lá no capítulo 5, no versículo 24, no capítulo 6, no versículo 5 e 22, você vai ver no capítulo 7, versículo 34, no capítulo 9, versículo 22, 26, 24, 56 e 58. A chave, o texto-chave deste evangelho está lá em Lucas capítulo 19, versículo 10, que fala: e o Filho do Homem veio para procurar e salvar ao que estava perdido. Então, a autoria desse descrito autoria, né? É de Lucas. Lucas não só escreveu esse terceiro evangelho no cânon da nossa Bíblia, mas como também ele escreveu Atos dos Apóstolos. E você vai ver que tanto o evangelho como Atos, Lucas, ele vai mencionar o homem Teófilo. Teófilo, a tradução deste nome quer dizer amigo de Deus. Então, Lucas, ele vai retratar o ministério de Cristo e também após a morte de Cristo. Lucas, ele é o único autor não judeu de textos na Bíblia Sagrada. Você vai ver que ele é detalhista. Lucas, ele vai escrever quando ele escreve o evangelho, ele vai ser detalhadamente, ele vai falar dos eventos da vida de Cristo. Por exemplo, ele vai falar sobre a mãe de Jesus. Ele vai falar do nascimento, ele vai trazer em evidência a infância de Cristo, a sua mocidade. Quase 60% do material do Evangelho de Lucas escreveu, ele é o que? Exclusivo. Quando você vai ver, ele vai começar falando, o anúncio do nascimento de João o Batista. Depois nós vamos ver ele falar do nascimento de Cristo. Aí ele vai falar e narrar acerca da visita de Maria quando visita Isabel. E ali nós vamos ver que quando Isabel, com João o Batista no ventre, quando ela ouve essa saudação, a criança no ventre, que é João Batista, começa ali a manifestar mediante a voz daquela que está com o filho, né? O Redentor em seu ventre. Aí nós vamos ver Lucas escrever acerca do cântico de Maria. Depois ele vai falar do nascimento de João. Depois ele vai falar do cântico de Isabel. Depois ele vai falar do cântico de Zacarias. Em Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo 25, você vai ver que ele vai dizer: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Então, você vai ver que Simeão, ele é levado até o templo, e ele vai ver os pais de Jesus, o quê? Maria e José. Por quê? Porque nesse oitavo dia era-se feito o quê? A circuncisão. Essa circuncisão, ela foi a velha aliança. Se você ler Gênesis capítulo 17, versículo 23, Gênesis no capítulo 17, a partir até mesmo do versículo 21, ali nesse contexto, Deus muda o nome de
Abrão para Abraão e o nome de Saraí para Sara. E ali o Senhor vai fazer um pacto com ele, acerca porque eles estavam caminhando para o quê? Para a terra prometida. Lembra que Abraão, no capítulo 12 de Gênesis 1, recebe uma ordenança do Senhor? Então, no capítulo 17, Deus vai fazer ali um pacto com Abraão. E todo macho ali da casa, todo filho, todos na casa ali de Abraão teriam que passar pela circuncisão. O que é isso? É o corte do prepúcio dos neófitos. Então, nós vamos ver que houve-se a circuncisão. Quando Abraão tinha 99 anos, ele foi circuncidado e já circuncidou também Ismael, que estava ali com 13 anos. Então, nós vamos ver que, a partir de Gênesis 17, todo o primogênito, tudo passava-se pela circuncisão. Para o quê? Porque era o pacto da velha aliança, o pacto do concerto. Se você ler Gênesis capítulo 21, o versículo 4, quando Isaac nasce ali com 8 dias, Isaac, ele é circuncidado. Por quê? Porque a circuncisão era quando a criança fazia ali 8 dias. Então, nós estamos vendo aqui o texto falar para nós que quando Maria e José, eles vão ao templo, Cristo já tinha passado pela circuncisão, que era como o costume o quê? Da lei. E quando a mulher, de acordo com Levítico, quando capítulo 12, quando a mulher ela tinha um filho homem, depois do 8º dia da circuncisão, ela ficaria 33 dias como impura. Então, quando Maria vai apresentar a Cristo, ela já tinha passado o período da impureza. Se você quiser saber um pouquinho melhor, só você ler lá em Levítico, capítulo 12, do versículo 2 ao 8. E também, Êxodo, capítulo 13, do 2 ao 12, vai falar que todo macho primogênito tinha de ser o quê? Apresentado. Então, tinha sido feito a circuncisão em Cristo no 8º dia e agora ele foi ser apresentado no templo. Então, o período que da impureza da mãe de Jesus Maria tinha passado, então agora ela foi o quê? Ao templo. E quando eles vão ao templo, eles vão ali também para ofertar ao Senhor. E de acordo com Levítico, poderia ser essa oferta levada a ser o quê? Um cordeiro, 2 pombinhas. Levítico capítulo 12, versículo 8, diz assim: mas se a sua mão não alcançar assaz para o cordeiro, então tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a expiação do pecado. Assim, o sacerdote por ela fará expiação. Ou seja, se a gente juntar o tempo da circuncisão até o 8º dia, e no 8º dia e mais 33 dias, nós vamos colocar aí 41 dias de nascimento de Cristo. Aí vocês vão ver que eles levam o menino Jesus para proceder segundo o uso da lei. Então, ali, o dia da apresentação. E conforme também está escrito aqui no capítulo 2, no versículo 24, e para darem a oferta, segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Então, nós estamos vendo aqui que eles vão levar essa oferta ao Senhor no dia ali da apresentação de Jesus, aonde eles encontram Simeão. E nós vamos ver que quando Simeão levanta Jesus ali nos braços e faz aquela saudação, agradece a Deus, José e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam, né? Simeão abençoa Maria,
abençoa aquele momento e vai falar, né? Uma espada transpassará também a tua própria alma para que o manifeste pensamento de muitos corações. Então, é nesse momento que o texto bíblico vai narrar. E estava ali a profetisa Ana. Então, aqui fala, e o texto é interessante porque fala, estava ali, ou seja, no momento que estava tendo Simeão, que era um momento marcante para ele, no momento que José e Maria vão ofertar, né, ao Senhor, né, naquela apresentação, estava ali a profetisa Ana. É interessante que o quê? A palavra profetiza mulheres, né, a palavra, se revelar, chamar mulheres de profetisa, nós temos contextos no Velho Testamento. Por exemplo, Miriam, Êxodo, capítulo 15, versículo 20. Também Débora, Juízes, capítulo 4, versículo 4. Também Uda, 2 Reis, capítulo 22, versículo 4. E também nós vamos ver profetiza no contexto do Novo Testamento também, as filhas de Filipe, Atos capítulo 21, versículo 9, e aqui estamos vendo em Lucas capítulo 2, versículo 36. Estava ali a profetisa Ana. O que é um profeta? Profeta é porta-voz de Deus. Então, profecia, o que é a profecia? É a vontade de Deus. Nós vamos ver que no cano da nossa Bíblia, no Velho Testamento, nós temos ali a divisão de livros poéticos, temos divisão entre os 39 livros do Pentateuco, nós vamos ver que tem também profetas maiores, que são 4, e nós também temos profetas menores, que são 12. Então, o que está dizendo? Estava ali, Ana, a profetisa, o que estava falando? Estava ali uma mulher de Deus. O quê? Que fala aquilo que Deus mandou. Então, olha a citação. Estava ali a profetisa Ana, ou seja, aquela que em seus lábios, quando ele que abria sua boca, ela falava das coisas do Senhor. Aquilo que Deus, o quê? Colocou o coração dela. Então o texto está dizendo bem claro que estava ali uma mulher de Deus. Uma mulher que, através da fala dela, era se anunciado o reino de Deus. Segundo ponto que nós vamos ver aqui, que fala filha de Fanuel. A palavra Fanuel, que a tradução quer dizer a face de Deus. Então ela fala que a sua descendência, de onde ela descende, de onde ela veio, descendência, filha o quê? De Fanuel. E não para por aí o texto, embora apenas vão por 3 versos, um versículo do 36 ao 38 relatando sobre essa mulher, já a Bíblia já fala muita coisa sobre ela. O nome Ana, conhecida como profetisa, uma mulher de Deus, que fala, né, aquilo que Deus mandou, e também fala que ela é filha de Fanuel. Fanuel quer dizer a face de Deus, e ainda mais fala da tribo que ela pertence, a tribo de Aser, ou Asher, a tribo que ela pertence. E agora, que tribo é essa? Porque se aqui no Novo Testamento está gritando que ela é da tribo de Aser, é interessante que nós aprofundamos sobre que tribo é essa. Então, nós vamos retroceder lá no livro de Gênesis. Nós temos ali a época dos patriarcas. Abraão, eu acabei de falar para vocês, Abraão, segundo patriarca, Isaac casa Abraão, casa com Sara. E agora eles têm um filho, o filho da promessa, Isaac. Isaac, quando cresce, casa com Rebeca.
E embora Rebeca, como Sara também era estéril, Isaac, ele e Rebeca oram, vão dizer, mais ou menos, durante quase 20 anos. E ali Rebeca engravida. Só que é uma gestação diferente. É uma gestação de gêmeos. Tanto que ela vai perguntar ao Senhor o que acontece no ventre dela, que parecia uma luta. E ali o Senhor revela a ela que ali vem dois e que o maior servirá ao menor. Então Rebeca tem uns filhos que são quem? Jacó e Esaú. Então nós sabemos que Esaú é aquele que vende a primogenitura por um prato de lentilha, e nós vamos ver que Jacó é o querido de Rebeca, porque Jacó era aquele que, né, ele era ali mais caseiro, e já Esaú era da caça, que se tornava ali uma preferência, né, tem a preferência do seu pai Isaac, mas no dia da bênção os olhos de Isaac já estão escuros, e ali Rebeca dá a ideia a Jacó de se vestir, pôr as roupas de Esaú, e nós vamos ver quando Esaú chega com a caça, ele fala, meu pai me abençoa. Isaac falou, eu acabei de te abençoar. E aí descobriram que Jacó, amando de Rebeca, enganou Esaú. Aí o que Jacó tem que fazer para fugir da ira do seu irmão Esaú? Ele vai para as terras de Padá-Arã, e ali ele fica nas terras de Labão. Este Labão, ele tem 2 filhas, e quem são essas filhas? Leia, algumas traduções vão dizer Lia e Raquel. Então Jacó, ele se enamora por Raquel, trabalha 7 anos, mas na noite, né, vamos dizer na noite de núpcia, em vez de estar Raquel, está Lia, ou Lé em outras traduções. Eu vou usar Leia, tá, gente? Mas se a sua Bíblia tiver Lia, saiba que é apenas questão de traduções. Então, quando Jacó acorda, ele percebe que não é a Raquel, que é a Lia, e ali vai ter aquela questão dele falar do sogro, porque que me enganou. Aí o sogro vai dizer, porque a lei é assim, a mais velha tem que casar primeiro. Então, nós vamos ver que ele trabalha também 7 anos para ter a Raquel, mas quando nós vamos ver o livro de Gênesis, capítulo 29, versículo a partir do 32, então Leia vai ter filho com Jacó. E o primeiro filho é quem? Rubem. Depois o segundo filho é Simeão. O terceiro filho é Levi. O quarto filho é Judá. Então Leia já tem 4 filhos. Raquel ainda não tem filhos. Porém, que cessa, Leia para de ter filho. E você sabe que Raquel e Leia têm o quê? Servas. As servas de Raquel é Bila, a serva de Leia é Zilpa. Então, o que Raquel faz? Como ela não tinha filho, ela fala para Jacó deitar com a sua serva Bila. Jacó deita com Bila, e através desse relacionamento, Jacó vai ter 2 filhos, Dan e Naphtali. Como Leia, que já tem 4 filhos, para de engravidar, vamos dizer assim, ela também pega a serva dela, que se chama Zilpa, e faz com que Jacó deite com Zilpa. E assim acontece. Quando Jacó deita com Zilpa, ele vai ter o primeiro filho com Zilpa. E o nome deste filho é Gade. Mas depois ele vai ter outro filho com Zilpa. E o nome desse filho é Aser. Então, segundo filho de Jacó com Zilpa é Aser. 8º filho de Jacó, contando desde o primeiro filho com Leia, o Aser, ele vai ser o 8º filho. Então, isso daí para a gente entender de onde, por que o texto aqui em Lucas está falando Ana da tribo de Aser. E algumas questões a gente aprende. Quando Zilpa, a serva de Leia, tem esse segundo filho, Leia vai exclamar, lá em Gênesis, tá? 29, ela vai exclamar assim: para minha ventura, porque os filhos me terão por bem-aventurada. E assim chamou o nome de Aser. Entenderam? Deu para entender? Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Então, nós estamos vendo ali nascer esse filho, que foi de Jacó
com a serva, com Zilpa, que é serva de Leia. Então, quando você vai ver também em Gênesis 49, agora Jacó já está ali no Egito, já teve toda a questão de José, e Jacó, antes de morrer, chama os filhos para abençoar os filhos. E quando ele vai trazer a bênção para Aser, você vai ver, está lá em Gênesis 49, 20, ele vai falar assim: de Aser o seu pão será abundante, e ele dará delícias reais. O que aconteceu? Jacó, de antemão, está profetizando que Aser, seu 8º filho, desfrutaria de uma prosperidade associada à sua porção de terra, né? Ele fala delícias reais, ou seja, é uma bênção profética de pão abundante. Olha a bênção para essa tribo de Aser, né? De ter o pão abundante, de ser associada a delícias reais. Então, Ana, ela veio o quê? Desta tribo. Se você também ler lá em Deuteronômio, capítulo 33, versículo 24, agora já se trata no contexto de Moisés. Moisés, né? Ele já estava ali diante da terra prometida. A gente sabe que ele não entrou em corpo físico, mas a questão não é para agora sobre isso. Mas nós estamos vendo também Moisés ali abençoando as tribos, e ele vai falar também a bênção sobre a tribo de Aser. E olha só, ele diz assim: e de Aser disse: bendito seja Aser com seus filhos, agrade seus irmãos e banhe em azeite o seu pé. Então, você está vendo aqui essa bênção, né? Que fala banhar os seus pés em azeite. O azeite é um recurso caríssimo, tão precioso. Então, essa bênção que Moisés fala acerca da tribo de Aser. O que ele está falando? Bênçãos materiais, suprimento de alimento, essa prosperidade na tribo de Aser. O azeite na Bíblia tem vários significados. E nós vamos ver no contexto também do Novo Testamento, falando sobre o Espírito Santo. Então, essa tribo, ela tinha uma bênção muito grande, tanto da parte de Jacó, tanto da parte de Moisés. E qual que é a localização? Se você quiser saber a localização territorial dessa tribo de Aser, ou seja, quando Josué ele vai entrar na terra prometida, cada tribo ela vai ganhar o seu território, que foi falado lá por Moisés, através de Deus. Então nós vamos ver, se você ler Josué capítulo 19, do versículo 24 ao 31, vai falar da herança de Aser, os territórios, as cidades de Aser. Você vai ver que a localização de Aser é na costa superior do Mediterrâneo. E essa é a região moderna da cidade de Haifa. Essa região, ela era responsável por acesso a produtos do mar. Você vai ver que, contudo, ela tem as colinas ao redor, incluindo o Monte Carmelo. E também ali se produz o quê? Grandes quantidades de azeite. Lembra da profecia de Moisés? E banhe os seus pés em azeite. Então, o território, olha, a localização da herança da tribo de Aser, os seus territórios, ele também produzia o quê? Grandes quantidades de azeite. E isso, gente, é até os dias de hoje. Então, banhar em azeite no pé é uma figura de linguagem que sugere um estilo de vida abundante, exuberante. Então, você vai ver que ali eles produzem até hoje grandes quantidades de azeite. Oh, meu Deus, que coisa maravilhosa, né? Se você ler Juízes, capítulo 1, versículo 31, você vai ver que ali vai falar de tribos que ainda outrora estão nos seus territórios, mas não que expulsaram os inimigos.
E a tribo de Asser, ela é uma que não expeliu, por exemplo, os sidomitas, os seritas habitavam ali, os asseritas, né? Por isso que eu pus Ana asserita, por quê? Porque asserita que é alguém que é da tribo de Asser, fala lá em Juízes. Então, eles habitaram no meio dos cananeus, não ali expelir os cananeus do seu território. Pelo contrário, eles os transformaram em tributários. E na última vez que a gente vai ver, narrar sobre a tribo de Asser, está no livro de Apocalipse. Quando se vai fazer a contagem das tribos, aí lá está escrito, da tribo de Asser, 12.000. Então, aqui é para a gente entender um pouquinho sobre a tribo de Asser. E ali nós vamos ver que essa tribo, tanto por intermédio de Jacó, tanto por intermédio de Moisés, ela teve ali, foram profecias de abundância no meio daquela tribo. O texto, quando fala Ana, da tribo de Asser, ele não fala em vão. Então, nós passamos aqui, ainda que de forma pincelada, sobre esta tribo. Nós vamos ver que está escrito Apocalipse 7:6, falando, né, da tribo de Asser, 12.000. Então, nós estamos vendo aí sobre esta tribo. Quando nós vamos ver, depois do reino, né, da monarquia, os primeiros reis, com todo o território ali, com todas as tribos juntas, nós temos Saul, Davi e Salomão. Após Salomão, Roboão, ele vai, né, estar no trono e ali ele vai tomar conselhos com os jovens e ele vai fazer o quê? Ele vai tomar conselho com esses amigos jovens e ali vai haver uma ruptura. Já tinha sido profetizado, então houve uma ruptura, ou seja, então agora foi dividido. 10 tribos são do norte, 2 tribos do sul. Para você que tem dúvida sobre essa divisão, já viu que na Bíblia fala, e o rei em Israel é tal, e o rei em Judá é tal? Se você tiver dúvida, comente aí no comentário. Aí eu vou trazer um estudo sobre a divisão de tribos de Israel para você entender. É só colocar no comentário. Eu gostaria de ver o estudo da divisão das tribos de Israel e eu vou trazer um vídeo de forma simples para a gente entender junto. Ela ficou dentro do contexto da tribo do norte, tá? E essa tribo do norte, ela foi invadida no ano 722 a.C. e depois com a tribo do sul. A tribo do sul é Benjamim e Judá. Mas vamos voltar lá para Ana. Então agora nós vamos focar. Então nós falamos ali, estava Ana profetisa, falei sobre que é profetisa, citei profetisas no Velho Testamento e no Novo. Nós vemos filha de Fanuel, nós vimos o significado do nome do pai dela. Aí fala da tribo de Asser, eu falei para vocês da tribo de Asser, e ela era de avançada idade. Olha bem, outra informação sobre ela, avançada idade, ou seja, já era uma mulher o quê? De muita experiência. Diz aqui que ela era o quê? Ela foi casada, o texto fala, né, que era avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. O texto agora vai dizer que ela era viúva de quase 80 anos. Aí a gente vai ver aqui que, dependendo, ela teria mais de 100 anos, né? O texto grego sugere que ela estava viúva por 84 anos. Então, há essas incertezas dentro desse contexto. Mas o que eu quero aqui falar com vocês é outra característica que o texto fala sobre essa mulher. Ele vai dizer assim, que ela não se afastava do templo. Pensa numa mulher de adoração. Gente, o templo aqui, na ocasião, era o templo que foi reformado por Herodes. Vamos lá? Você lembra que Deus falou a Moisés do tabernáculo? Êxodo capítulo 25. E ali Moisés, Deus dá
toda a forma de como fazer o tabernáculo. Então, tabernáculo, né, tem aquela tenda armada no deserto, porque ele era locomovido de acordo com que Deus ia movimentando o povo para caminhar no deserto. Eles manchavam, né, aquele tabernáculo e colocavam novamente. O tabernáculo, nós vamos ver, né, tem uma porta, aquela tenda tinha uma porta, ali tem altar do holocausto, pia do bronze, aí vem isso no átrio exterior, depois vem o lugar santo. No lugar santo tem a mesa dos pães da apropriação, tem o altar de incenso, o candelabro, aí depois tem o santo dos santos, depois do véu tem a arca da aliança com a tampa do propiciatório, né? Então nós vamos ver que ali foi o tabernáculo, um lugar de adoração que o Senhor fez com que o povo erguisse, mesmo ainda no contexto do deserto. Quando Davi foi rei, ele quis trazer a arca da aliança. E Davi desejou em seu coração o quê? Fazer um templo ao Senhor. E ali nós vamos ver que Deus fala a Davi que ele não poderia construir esse templo, porque ele tinha as mãos de sangue, mas que seu filho poderia construir esse templo. E esse filho foi Salomão. Então Davi fez tudo, preparou todo o material que Salomão precisasse para reerguer esse templo. E ali nós vamos ver que quando Salomão foi rei, se tornou rei, ele construiu esse templo em 7 anos. 7 anos, ergueu o templo de Salomão. Porém, nós vamos ver que teve 3 invasões babilônicas, 605, né? Então, Daniel e seus amigos, depois no ano 597, foram levados o profeta Ezequiel, mais ou menos 10 a 11 mil cativos, e no ano de 586 a.C., onde o templo ali foi destruído, e ali eles ficaram cativos, conforme Jeremias profetizou, 70 anos ali no cativeiro babilônico. Quando eles retornam com Zorobabel, e ali Zorobabel, ele vai começar a reforma no templo, depois para nos alicerces, aí já entra, né, o profeta Ageu, e ali nós vamos ver Esdras também, naquele contexto de Esdras, Neemias, e ali eles erguem o templo, e o templo não tem a grandiosidade aparente do templo de Salomão. No contexto ali de Ageu, vai dizer, né, que enquanto os jovens estão alegres com aquele templo de Zorobabel, enquanto estão alegres, os mais velhos estão chorando, porque aquele templo não tem tamanha grandeza do templo de Salomão. Então vamos lá, tabernáculo, templo de Salomão, temos Zorobabel. Já no contexto do Novo Testamento, nós vamos ver Herodes, porque ele estava ali como governador da Judéia, ele queria ganhar a simpatia de alguns judeus, ele reforma este templo. Então, quando Ana está, é este templo reformado por Herodes. Se você vê a dimensão do templo, tem ali o pátio das mulheres, tem a entrada toda, Nicanor tem toda a sua espessura, né? Era um templo bem maior. Se você também quiser uma aula sobre tabernáculo, templo, coloca nos comentários que eu faço um vídeo para vocês. Mas vocês têm que colocar aí, tá bom? Então, neste templo, ali ela estava. Então, a Bíblia diz o quê? Que ela não se afastava. Eu aprendo com Ana, o que nós devemos aprender? Ela não perdia oportunidade. Ela não se paralisava. Ela não perdia as forças de estar servindo a Deus, porque fala, não se afastava do templo, vírgula, servindo a Deus. Então, ela não perdia o foco, ela queria servir ao Senhor. E outra questão que nós vemos aqui, com jejuns e com oração. Gente, vamos falar um pouquinho agora de forma, né, para a gente aprender, aplicativa. Essa mulher já é uma mulher de idade avançada. E talvez, hoje em dia a gente vive um tempo, né,
como eu vou dizer, tem muitas irmãs que quando vai chegando certa idade, vai parando, ou às vezes vão ficando encostadas no cantinho, claro, para outras virem também, exercer seu ministério. Às vezes você era uma líder de oração e hoje pela sua idade avançada, você não tem mais aquele ritmo, né? Então, foi locomovida, colocou outra, e assim a obra de Deus, ela vai caminhando, né? Então, às vezes, você pode não ser mais líder de oração, você não pode estar à frente do coral, porque já está de uma idade avançada, talvez você não tenha mais aquele ritmo, outrora acabei de falar. Mas uma coisa que uma mulher de Deus, ela sempre, um ministério que ela nunca vai perder, é o de jejum e de oração. As novas jejuam e oram. As mais idade, entre 50, jejuam e oram. As mais idôneas, mais velhas, jejuam e oram. A Bíblia diz assim, orai sem cessar. Então, jovem ora, senhora de idade ora, dependente da idade. Oração é prioridade. Deu até uma rima, né? Independente da idade. Oração sempre será uma prioridade. Frase abençoada, né? Então, você sempre vai ser uma mulher de oração. E o jejum sempre vai ser parte. Por quê? Repetindo, o texto bíblico diz lá em 1 Tessalonicenses 5, 16, 17, 18, vai dizer, orai sem cessar. Ou seja, não importa a sua idade, você sempre vai ser uma mulher de oração. Não importa se você não consegue estar mais nos cultos de oração, se você não consegue estar sempre, mas você sempre será uma mulher de oração. O que é uma mulher de oração? É uma mulher que fala com Deus. E Ana está ensinando para gente. Ainda que ela esteja numa idade avançada, ela não deixou de ser uma mulher de oração. Ana sempre falava com Deus. Ana sempre intercedia. Ana sempre tinha disposição para oração. Idade avançada não te anula de ser uma mulher de oração. Continue sendo essa mulher de oração que você sempre foi, em nome de Jesus. E ela fala de jejum, a Bíblia fala de jejum. O que o Senhor Jesus ele diz? Tem casta que só sai com o quê? Com jejum e coração. Então, independente da idade, você pode o quê? Jejuar. Talvez você não tenha mais aquela força de jejuar o dia inteiro, porque o seu corpo está mais frágil, tem mais limitações por causa da idade, mas você ainda pode jejuar. E o que torna o jejum tão especial, tão poderoso, não é a quantidade que você faz, nem o horário, mas sim a forma que seu coração tá para jejuar a Deus. Olha que lição. Ana em idade avançada, mas uma mulher de oração, uma mulher de jejum. Ela não se transformou pela viuvez, pelo tempo de vida, numa mulher rixosa, numa mulher triste. Ela não deixou que a solidão tomasse o coração dela. Ela não deixou que o estar sozinha fisicamente a abatesse. Quem sabe você aí ficou viúva e perdeu as forças de estar orando, jejuando. O Senhor te convida a continuar exercendo seu ministério. Você é uma mulher de oração. Então, continue firme. E diz assim o texto, jejum e oração de noite e dia. Ou seja, ela tem uma idade avançada, mas de noite ela está orando, de dia ela está orando. É uma mulher além das dificuldades do corpo físico. Que mulher agradável é essa? Que possamos ser como Ana. Aí o texto vai dizer, e sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos que esperavam a redenção de Jesus. Uma mulher em gratidão a Deus. Quantas experiências Ana teve no decorrer da vida dela. Quantas lutas, quantas tristezas. Mas o coração dela dava graças a Deus. E ela falava a todos que esperava a redenção em Jerusalém. Sabe o que o texto está dizendo para mim e para você? Que Ana sempre priorizou falar do Redentor.
Gente, eu poderia ficar aqui muito tempo. Meu coração tá alegre no Senhor por esse estudo, por falar sobre Ana, a Serita, uma mulher da tribo de Asser, que desde os primórdios é uma tribo abençoada, uma mulher que passou luta, que avançou o tempo, está numa idade avançada, mas ainda tem alegria de servir, ainda tem alegria de jejuar, ainda tem alegria de orar, ainda tem a alegria de agradecer, de estar em gratidão a Deus e de anunciar a redenção, anunciar Cristo. Olha o texto, olha, gente, estava ali. Quem estava ali? A profetisa Ana. Esse estava ali, estava ali. Esse ali quer dizer posicionada. Estava no lugar que ela tinha que estar, estava no lugar certo, fazendo o que é certo. E ali ela teve essa experiência tão linda, tão maravilhosa de ter a oportunidade de vivenciar esse momento tão lindo na vida de Cristo. Aleluia. Eu quero orar por você agora, por você que estava desanimada, por você que está assim, a Luciana, eu já estou velha, não tem obra, tem. A tua oração é ouvida, o teu jejum é aceito, a tua gratidão, ela é esperada por Deus e você ainda pode falar do Redentor, que nosso Jesus veio, morreu, ressuscitou e em breve vai voltar. E eu quero orar para que Deus renove as tuas forças, amém? Senhor, eu te louvo por esse momento tão especial, por esse estudo tão poderoso que o Senhor deu ao nosso coração. Eu oro, ó Deus, por cada vida que for ver esse estudo, que ele venha alcançar mais e mais almas e que teu nome seja sempre glorificado, que possamos ter o vigor espiritual como Ana, que além da limitação do corpo físico, além da idade avançada, das limitações através da idade, ela não deixou de orar, não deixou de jejuar, ela não deixou de perseverar, ela não deixou de ser grata. Senhor, que nós possamos, Deus, estar sempre assim, servindo ao Senhor com alegria. Assim eu oro, com fé te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, gostou do estudo? Compartilhe, comente. Gente, eu tô por aqui, por esse canal. Ainda não tem muitas pessoas, mas eu sei que a graça de Deus está aqui. Compartilhe, comente. Me conte de onde você é, qual é o nome da igreja que você congrega. Me conte aí se você estava ali achando que sua idade interrompe a tua adoração e você entendeu que não importa a tua idade, jejum e oração, gratidão sempre tem que estar presente na vida do cristão. Fale comigo, eu vou estar olhando os comentários e eu te agradeço por estar por aqui e que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Espero, né, ter contribuído com vocês e vou ficar de olho nos comentários. Que Deus abençoe vocês. A paz do Senhor.